Muito boa tarde, salve, 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 meu diretor, salve, salve, Sandra Mota, Secretaria de Educação, a todos que nos acompanham, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Laudo Natel, estamos aqui no curso técnico Serviços Jurídicos com essa disciplina maravilhosa, Introdução ao Estudo Jurídico, Introdução ao Estudo do Direito. Você que nos acompanha pelo IPTV, você que nos acompanha nas mais variadas cidades, pelo YouTube, você que vai assistir a aula gravada, a reprise, sejam sempre muito bem-vindos. Olha, não esqueçam de sempre ficar revendo os slides. Eles são grandes assim, sempre o meu diretor sempre sorri. Diz, eita, cento e poucos slides, 200 e poucos slides. Mas por quê? Porque tem várias questões, várias, lembretes de conteúdos que já foram ministrados para você que vai fazer uma prova, que perdeu aula, que não relembra mais algumas coisas. Então, por isso que eu sempre faço esses slides grandes dessa forma. A partir da semana que vem, eles vão vir menores, mas nós vamos trabalhar muitas questões de revisão para que vocês possam revisitar essas habilidades, essas competências, e quando chegar o dia da prova, os senhores e as senhoras estarem devidamente municiados de informação teórica prática e possam galgar êxito. Certinho? Então, olha, vai ficar tarefa para casa, dá um jeitinho de olhar de hoje até amanhã, traz dúvidas e já sabe, onde eu parar hoje, eu começo na aula de amanhã, trazendo um pouco do que aconteceu hoje, conteúdo novo e mais prática para você aqui no canal Educação. Vamos trabalhar juntinhos? Vamos lá? Professor, o que é que nós vamos ver de conteúdo hoje? Hoje nós temos a eficácia da lei no tempo, no espaço. Durante esses dias nós vamos estar observando vigência, ramos do direito, né? O que é direito público? Olha lá, a questãozinha de prova. O que é o direito público? O que é o direito privado? Exemplifique direito público, direito privado. Né? Você não pode fazer a prova sem treinar muito o que é o direito, né? Você definir direito, faça uma definição, a conceituação de direito, de sanção, você tem que dizer o que é norma jurídica, tá? Olha aí, bem legal essas dicas. Só aqui eu já falei quantas questões de prova. Então, te liga que é para ficar sintonizado. Então, nós vamos estar dando uma olhada nesses conteúdos com o objetivo de examinar os diferentes sistemas normativos, procurar compreender, né, a evolução da humanidade, o surgimento do direito e a sua marca indelével, né, na qualidade de nos fornecer segurança jurídica, na manutenção da paz, da harmonia, da prosperidade e do urbanismo, né? O tratamento urbânico, o tratamento educado, o tratamento condizente nas mais variadas camadas sociais, nas mais variadas ramificações do direito, o tratamento para com o direito, para com o meio ambiente, o tratamento adequado para com a pessoa idosa, o tratamento adequado para com as crianças, para com os negócios, com a escola, com os professores. Ufa! Eita, professor, quer dizer que o direito ele alberga tudo isso e muito mais, meus ilustres. O que você imaginar de relações em sociedade, ali tem a mão do direito. Tá? Ali tem os olhos fitos do direito, observando a previsibilidade do comportamento humano, observando a hipótese do acontecimento e verificando a intencionalidade ou não. Se você fez porque quis, se você tem dolo, se você tem culpa, tudo isso é criteriosamente analisado. Sem falar que, se ali não tivermos o dispositivado, temos hoje uma série de ferramentas que possibilitam a interpretação. Interpretação esta
que visa tão somente a busca incessante pela justiça. E não vos esqueçais, falou de justiça, qual foi aquela que nós enfatizamos muito? Justiça aristotélica. Né? O que é justiça? O que é a justiça distributiva? Olha, só questões interessantes de prova. Professor, e como é que o senhor pretende calcificar isso em nossas vidas? Através dessa busca incessante de repetir, de correlacionar o tema atual, o objeto do conhecimento de hoje, com as mais variadas ramificações do direito e a sua aplicabilidade na sociedade, na vida individualizada, nos mais diferentes negócios jurídicos. Sendo assim, nós vamos sempre estar contemplando resolução de questões durante as aulas, o famoso hora de praticar e também o para casa. Bom, terminei o hora de praticar, você já sabe que ali temos vários outros slides que são aí, né, orientados a permanecer na qualidade de resolução para caso. Sendo assim, vamos relembrar o que nós traçamos em dias de hoje, né? Classificação da norma jurídica, vigência. Então, nós temos o seguinte: a norma, ao ser elaborada para que possa ser objeto de cobrança, gente, tá? A norma, o que vocês gostam de lembrar como lei, né? Para que ela possa ser elaborada, primeiro, ela passa por um crivo, que é o famoso processo legislativo, né? E lá ela contempla um passo a passo e tem todo um rito a ser observado. Isso milimetricamente pensado e assim disposto, né, nos mais variados artigos, códigos, inclusive orientação fecunda na nossa Carta Maior, a Constituição Federal. Sendo assim, eu já sei que a norma ela não vai ser elaborada de qualquer jeito. Ela passa por critérios e mais critérios de observância, desde as questões da constitucionalidade, tá? E as suas gerências, né, com relação ao modo de operacionar em termos práticos para a sociedade. Não é somente fazer uma lei. Ela passa por momentos até chegar o período da sua vigência. Inclusive, você pode até ter uma lei onde ela diga que ela passa a valer no momento da publicação desta lei, ou se ela não tiver dispositivado assim essa orientação, nós já sabemos que por tabela, não é, lá no direito processual civil, você consegue vislumbrar um prazo. E esse lapso temporal, ele é chamado de vacatio legis. E ele serve para quê? Ele serve tão somente para que as pessoas possam se readequar, para que as pessoas possam verificar a presença, não é? E os órgãos competentes possam redimensionar o comportamento da sociedade. Porque se assim não for, eu teria aí pessoas sendo pegas de surpresa. Vamos supor, um Estado X passa por todo esse processo legislativo e tem uma lei aí aprovada, né? Vamos chamar assim. Vocês vão verificar que tem uma nomenclatura para cada momento desse. E isso vocês vão perceber lá na introdução ao estudo do direito constitucional. Tá? Vocês vão perceber que quando passa pelo crivo legislativo e tem toda essa tramitação e finalmente ela é aprovada, ela tem esse momento de dizer, se ela não tiver grande repercussão, aí ela diz que passa a valer no momento da sua publicação. É assim que alguns autores gostam de dizer. Tá? Aí ele também passa a dizer o seguinte, vamos lá. Quando assim não vem dizendo, ele tem lá um lapso temporal de X dias para que todos na sociedade eles possam tomar consciência, conhecimento, não é? E os devidos órgãos, inclusive a própria sociedade, possa estar devidamente municiada dessas informações.
a questão da publicidade. Sendo assim, um estado, hipoteticamente falando, o Y, diz assim: a partir de hoje, os carros que tiverem desregulados e tiverem poluindo demais, eles não podem trafegar. Caso contrário, receberão multas, né, a partir de R$ 50 mil. Perceberam? Valor R$ 50 mil e uma lei que entrou a partir de hoje. O que é que eu iria ter de problemas? Já imaginou aquele veículo que não vale esse montante? Por isso que tem toda uma tramitação, tem todo um processo legislativo a ser vislumbrado para que se verifique uma lei de modo a ter um modo operacional e que tenha a sua eficácia. Por isso que quando ela entra, não é, para ser colocada lá no diário, você tem esse período chamado de vacatio legis. Normalmente se fala num prazo de 45 dias. Certinho até aqui, turma? E o motivo, dentre os quais tem todo esse rito, é justamente por esse que eu terminei de te dizer. Caso contrário, nós teríamos as leis mais impossíveis, por assim dizer. Lembram daquelas leis que eu falei para vocês na semana passada? Pois é, ó, já tivemos leis no Brasil em que um determinado município proibia o uso de mini saias, numa época que estava em pleno furor da moda. Tivemos cidade no interior de São Paulo que proibia comer melancia. Tivemos uma região lá do Barra do Garças que o cidadão tirou 5 hectares de terra e deixou para que pudesse construir um aeroporto para alienígenas, discos voadores. E aí é só por dizer estas, tem muitas outras que são bem loucas. Então, por mais que você possa dizer que é muita burocracia, mas a questão da elaboração de uma lei, a partir do pressuposto de se ver o fato social, atendendo aos valores da sociedade para o até então surgimento da norma, eu tenho que passar por tudo isso para evitar esses atropelos que eu já falei aqui para vocês. Tudo bom, Samara? Tudo bem, Thiago, lá de Barras, com a gente? Então, vem aqui comigo. A norma, quando ela é elaborada, para que ela possa ser objeto de cobrança, onde ela vai impor, né, o ajuste de condutas individuais, ela deve possuir vigência, ou seja, ela deve ter validade. Essa característica depende de requisitos técnicos formais. Por isso, nós estamos falando aqui alguns exemplos meio que doidos, né? Tais como obediência ao processo previsto para a elaboração da norma. Que processo é esse? Processo legislativo. Do respeito à vacatio legis. E o que seria isso? Isso nada mais é do que um prazo, um lapso temporal, onde a partir do momento, não é, da sua publicação, ela leva esse prazo para que ela possa ser vigente, certo? Ou seja, aguardar um período previsto para que depois da publicação a lei ingresse no ordenamento jurídico, no mundo jurídico. Ok, Geisiel Souza, muito boa tarde, bem-vindo todos. Vamos mais. A efetividade se revela no fato da norma jurídica se impor perante quem quer que seja. Lembra quando nós falamos o que era lei? Lembra quando nós falamos o que é norma? Norma jurídica, ordenamento jurídico, sistema jurídico. E aí vocês falaram para mim que a lei está para todos. Muito bem. Nós não temos uma lei individualizada que vá atender especificamente A, B, C ou Y, de acordo com a sua própria vontade. Ela não é cômoda,
ela é impositiva, tá? E é essa uma das características advindas da coercibilidade. É aquilo que você diz, se fulano não cumprir, ele vai ter uma contrapartida, ele vai ter se eu não cumprir, eu vou ter obrigações. Não é só deveres, não é só direitos. Eu tenho obrigações e que estão passíveis de sanções, seja multa, seja detenção, seja prisão, seja o confisco de bens, seja muitas outras situações com previsibilidade legal. Sendo assim, senhores, uma norma jurídica será efetiva se observada tanto pelos aplicadores do direito como pelos destinatários dessas normas. A eficácia, por sua vez, significa que a norma ela cumpriu a sua finalidade a que se destinava, pois socialmente observada, tendo solucionado o motivo que a gerou. Uma lei é eficaz quando cumprida a sua função social. Uma lei, ela é eficaz quando cumprida a sua função social. Não é aquela coisa que vocês um dia me fizeram questionamento. Professor, por que tem lei que pega e outra que não pega? E aí, de pronto, eu disse assim para vocês. Ora, por que nós temos leis em que as pessoas insistem em não cumpri-las? É um problema da lei ou é um problema da índole do indivíduo? Aí nós citamos aí, por exemplo, pessoas que sabem que vou dirigir um carro, eu não posso andar sem um cinto de segurança. Não é? Vou dirigir o carro, eu tenho que ter ali os documentos necessários que devam estar comigo, se não fisicamente, mas pelo menos digitalizados, e assim não fazem, não é? Eu não posso dirigir um veículo automotor com chinela de dedo, mas é só o que a gente observa. Pessoas que vão pilotar moto e não andam com um capacete, e se andam como se fosse uma cotoveleira. O que seria isso? Problema da lei? Ou o problema destas pessoas que deliberadamente assumem um risco? Pois se você é uma destas pessoas, saiba que você está passível de receber uma contrapartida do direito, com toda a convicção. Porque a maior falha é achar que não acontece conosco. Mas se acontecer, se teve intenção ou não teve intenção, ou fez por querer, mesmo sabendo que poderia acontecer, isso tudo é positivado, está lá predisposto, é justo. Ele está item a item, passo a passo. Então, muito cuidado com esse negócio de a lei pega e outras não pegam. Ah, o problema é da fiscalização. Não. Cada um de nós em sociedade somos fiscais. Não é que eu propriamente vou fiscalizar você, mas eu tenho que fiscalizar aquele em que primeiro tem que dar exemplo. Cada um faz o seu processo de formiguinha. Não é assim? Pois bem, vamos para cá agora. A legitimidade, que é o último requisito que a norma necessita ter, ela é originada do poder competente. Ou seja, gente, é o ser com capacidade de produção. É quem, conforme a lei, possa elaborar a lei. De nada tem valia eu, Laudo Natel, elaborar uma lei e dizer todo mundo tem que cumprir. Eu não tenho competência para elaborar uma lei e impor de forma coercível para o meu estado, para a minha cidade. É diferente das ordenanças que a gente faz dentro de casa. Olha, aqui vocês vão assistir, meus filhos, televisão só até 22h30. Essa é a minha lei, essa é a minha orientação. Olha, celular você só pode utilizar se não for um período de prova.
Essa é a orientação dentro do seu lar. E ela tem que ser ainda com critério, tá? Eu não tenho poder de chegar para o Estado e dizer, a partir de hoje, eu quero uma via excepcionalíssima para o meu veículo. Eu não tenho competência para fazer isso. E se assim tivesse, eu teria que mostrar e demonstrar um fato social e a sua eficácia, o seu poder de resolução. Só iria resolver o meu problema, então jamais iria passar por esse crivo. Sendo assim, nós vamos verificar que o termo norma, ele comporta acepções que justificam interpretações diferenciadas quanto a seu significado, demonstrando-se, inclusive, ambíguo e polissêmico, porque nós sabemos que nós temos as normas, e as normas elas vão variando de entidade para entidade. Mas quando se fala em norma jurídica, aí nós passamos a ter esse compasso de entendimento. As normas comportam diversificadas classificações, não havendo uniformidade doutrinária acerca do tema. Dentre os tipos de normas, figuram as normas jurídicas, que igualmente recebem classificações diferentes sobre prismas diversos de análise, o que ocorre para fins simplesmente didáticos. O que é que eu ainda posso dizer? Esta profusão de classificação das normas jurídicas, ela possui importância reconhecida no campo da apreensão prática do objeto da ciência do direito. É aquilo que nos permite dizer o que é norma jurídica, tá? O que eu ainda posso trazer à baila? As normas jurídicas, elas devem ser estudadas sobre 3 enfoques. Nós vamos verificar que elas estão no plano da validade, da existência ou vigência, nós vamos ouvir mais a questão vigência, e da sua eficácia. No plano, senhores, do que chamamos de validade, a norma emana de uma autoridade superior e obedece um processo legislativo legítimo e regular. Para ser válida, ela tem que ter, não é, esse momento dela. Ela vai emanar àquele que, de fato e de direito, possa legislar. Sempre mediante, por um exemplo, a um fato social. Aí você vai lembrar outra questãozinha de prova. Vamos lá. Coloque aí a teoria da tridimensionalidade do direito. Nós vimos isso com Miguel Reale. Respondemos questões. Lembram? São 3 itens. Né? Fato social, valor, norma. Cuidado para não errar isso na prova. Certinho? A doutrina aponta 4 âmbitos distintos em que validade deve ser examinada quando ocorre conflito entre normas válidas, que são a questão temporal, espacial, material e pessoal. Validade, senhores, diz respeito ao processo através do qual a norma ela se integra a um sistema normativo, passando a pertencer a um ordenamento jurídico. Quando isso acontece, eu digo que ela tem aí a sua validade. Só poderá ser reputada válida a norma jurídica que se encontrar inserida no contexto de um ordenamento jurídico positivado, tá? Positivando-se. Pronto, tem ali a norma que foi positivada, né? Por um exemplo, recentemente nós vimos aí a questão da licença maternidade sendo analisada para os papais. Tempos atrás, nós verificamos a extensão da licença maternidade para pais que estão adotando, né? Que é isso? Temos ali um fato social, temos ali valores que são imprescindíveis para a sociedade, temos ali a norma, para que se traga o quê? Segurança jurídica.
Já o plano da existência ou vigência, ela liga-se ao campo da norma enquanto instância de validade técnico-formal, que ocorre com a sua publicação e entrada em vigor, quando suas disposições passam a ser passíveis de exigência. Gente, a vigência, ela possui a questão temporal, podendo dar-se por tempo determinado ou indeterminado, e situa-se entre validade e eficácia, que é a sua aceitação social, podendo abranger e até suplantar esta última, visto que há normas que continuam vigentes, mas perdem sua eficácia em dado momento. Tá? No campo de eficácia, observar-se-á o desempenho da previsão normativa hipotética frente à sociedade, que a aceita, respeita e obedece. A eficácia, ela pode ser imediata ou mediata, limitada ou contida. Lá na frente, em outras áreas específicas, vocês vão ouvir falar e muito sobre essas questões mediata, imediata, limitada, contida, tá? Quem vai estudar direito constitucional se depara aí muito com essas situações em outros campos do saber também. Enquanto a validade estabelece que a norma deve ser cumprida e aplicada, no campo da eficácia, observa-se se esta mesma norma ela é cumprida e descumprida. Ela é aplicada, fazendo incidir, adivinham o quê? As sanções, que previamente são estabelecidas. Que previamente a nação precisa estar a par dessas mudanças, tá? Então, você vai ter o seguinte, que validade, vigência e eficácia, elas são atributos diferentes e esses atributos diferentes também são independentes da norma jurídica. Podem coexistir, como podem fazer-se ausentes. Assim, poderá haver norma válida, porém destituída de vigência e de eficácia, como poderá haver norma válida e vigente, mas sem a eficácia, ou ainda a norma destituída de todos estes atributos. E, por fim, ao contrário, toda norma vigente e eficaz deverá ser necessariamente válida, visto que validade é sinônimo de integração ao ordenamento jurídico, sem o que não existe norma. Tem que ter ali a norma, não é, prevista, a norma positivada lá no ordenamento jurídico. Então, eu tenho como dizer que é a norma escrita com forma previamente estabelecida que cria, modifica ou extingue regras jurídicas. Aí, gente, ela pode ser de âmbito federal, estadual, municipal, vai depender do poder legislativo que deu aso à sua existência. Então, professor, o que seria esse tal de vacatio legis? Gente, é uma expressão latina que significa vacância da lei. Ou seja, é o período entre a data da publicação de uma lei e o início da sua vigência. Gente, esse prazo existe para assimilação do conteúdo de uma nova lei. É durante tal vacância que eu posso verificar a sua operacionalidade e dar publicidade a essa lei, para que ninguém seja pego de surpresa. E, professor, enquanto isso, o que é que acontece com a outra? Ela continua em vigor. Ela só vai sair de cena quando passar esse período chamado de vacatio legis. E aí, turma? Bacana até aqui? Legalzinho? Essas informações os senhores irão desfrutar e muito em vários outros momentos do estudo do direito.
tá? Então, vamos colocar aqui uma questãozinha para não ficar muita informação. Aí o pessoal aí do chat tá aqui no YouTube participando, tá? Um grande abraço a todos vocês. Nós vamos aqui para o primeiro item a ser respondido na nossa tarde ensolarada de conhecimento. Analise aí. As normas jurídicas devem ser estudadas sob três enfoques diferentes? Sim ou não? Aí eu já vou aqui, ó. Sim. Esses enfoques diferentes, eles estão nos planos de quem? De validade, existência ou vigência e de eficácia. Então, todas as vezes que você observar o nome normas jurídicas e ele perguntar se elas devem ser estudadas sobre 3 prismas, 3 pontos, você vai dizer que, obviamente, que sim, são eles o da validade, da vigência, né, ou a sua existência e da sua eficácia. Portanto, aqui nós teríamos uma assertiva, nós teríamos aqui uma proposição verdadeira. Mudando a sua linha de raciocínio, tá? Mudando a linha de raciocínio. Vamos analisar essa? E aí, eu respondo uma e vocês respondem a outra. Para tanto, meu diretor, vamos deixar aí 1 minuto na tela. Muito boa tarde, jovem doutor Maurício José Pereira. E aí, meus senhores? Validade, vigência e eficácia são atributos diferentes? São independentes? Será que eu posso visualizar a norma jurídica com essa perspectiva desses 3 enfoques? Claro que sim, não é? Validade, vigência e a sua eficácia. Bacana demais. Vamos para mais uma. Vamos aqui, ó. Hoje é só o que nós temos. A vigência, gente, ela possui uma dimensão temporal, podendo dar-se por tempo determinado ou indeterminado, e situa-se entre validade e a eficácia. Nós vimos que sim, não é? A vigência, ela tem essa localização entre validade e eficácia, e ela tem a ver com a sua dimensão temporal. Vamos lá, para ver se vocês estão prestando atenção. Como é o nome do lapso temporal, onde uma lei nova, ela foi ali, ó, dada publicidade e ela passa por esse tempo, né, por esse tempo, até poder tornar-se vigente. Como é o nome? Terminamos de dizer. Você lembra como é o nome desse fenômeno? É dado por uma expressão latina. E aí? Serve para dar o quê? Cientização, né? Serve para verificar publicidade, preparar as pessoas para recepcionar aquele novo ordenamento, né? Recepcionar aquela nova orientação. E aí? Será que nós temos alguém nos respondendo adequadamente? Pessoal também aqui no chat do YouTube. E aí, Geisiel, Samara Lima, Tiago Carvalho, lá de Barras. E aí, jovem Maurício José Pereira, analista, né? E aí, queridos? Vacácio Leges.
Se lá na prova aparece isso, aí você pode estar dizendo assim, professor, eu não acredito, vai cair uma questão como essa. E por que não? A disciplina aqui, meus senhores, é propedêutica. Ela é de embasamento, ela é basilar. Ela vai nos basilar, ela vai nos orientar, ela vai nos fornecer informações que servirá de tripé teórico para as outras especificidades. Então, não se acanhe se ver numa prova para você o que é direito, o que é lei, o que é sanção jurídica, o que é norma, o que é uma norma jurídica, tá? O que é jurisprudência, o que é uma súmula, por que que se diz súmula vinculante? Tudo isso nós já vimos aqui. Diferença de positivismo e pós-positivismo, né? Características entre direito e moral. Opa, só coisa interessante. O que é moral, o que é ética. Tudo isso faz parte desse conjunto que vai nos favorecer uma visão panorâmica, tá? E aí nós vamos estar sempre batendo nessa tecla. Então, você disse que a vigência ela possui essa dimensão, com toda certeza também está correta. Vamos um pouquinho mais adiante? Vamos verificar o que é que nós temos ainda mais para visualizarmos a questão da eficácia da lei no tempo e no espaço. Senhores, eficácia é a aptidão para que se possa produzir efeitos jurídicos. Eficácia é a aptidão para que se possa produzir efeitos jurídicos. A eficácia, né, assim sendo, tem os seus efeitos, os efeitos de determinada lei, elas podem adocer aí de forma limitada a um determinado território, espaço, ou a um determinado período de tempo. Essa limitação aplica-se, inclusive, às questões inerentes à lei processual no tempo, a lei processual. Essa eficácia da lei processual no tempo e no espaço, nós vamos verificar que, quanto ao espaço, a lei processual ela é regulada pelo princípio da territorialidade. Assim, a lei processual ela tem eficácia em território nacional. Nós vamos ver em outras partes, né, em outros ramos, em outras ramificações do direito, a extensão dessa territorialidade. Vocês vão verificar as questões de estarmos em águas nacionais ou em águas internacionais, né? Se estivermos sobrevoando o espaço aéreo internacional, tá? A questão das aeronaves brasileiras, nós vamos verificar a questão dos consulados, das embaixadas, tá? Isso tudo é matéria exclusiva, específica de uma outra área. Mas respondendo a você, tem sim essa possibilidade dessa extensão. Vamos aqui comigo, meu povo. Isso porque a norma processual tem por objeto disciplinar a atividade estatal, jurisdição. E essa atividade, ela é manifestação do poder soberano de quem? Do Estado. Desse modo, não poderia ser regulada por leis estrangeiras. Hoje pela manhã, um aluno me perguntou se existia mesmo esse negócio de direito alienígena. Se era correto chamar dessa forma. Ele disse que ele tinha lido em algum lugar, não leu todo o texto, mas tinha ficado muito curioso com esse nome direito alienígena. Respondendo a essa curiosidade, sim, tá? Sim. É claro que sim. Mas nós vamos ver isso um pouco mais na frente, também é muito curioso e muito legal. Certinho? Vamos um pouquinho mais para diante. No tempo, senhores, as leis processuais, elas estão reguladas lá na LINDB,
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vocês viram com a gente numa aula aqui o que é LINDB e o que é LIC, tá? A todo instante nós víamos esses dois nomes, até que um de vocês me perguntou, professor, o que é LINDB e o que é LIC? E nós fizemos uma aula especial respondendo a esse questionamento. Pois bem, assim em regra, começam a viger após o período de vacatio legis. Quanto? 45 dias depois de publicada. A lei processual terá validade imediata e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Isso está no artigo 6º lá da LINDB. Ainda com relação ao tempo, o Brasil adota o sistema do isolamento dos atos processuais. Assim, a lei processual ela tem validade geral e posterior, não retroagindo. Vocês vão ouvir muito falar numa expressão assim, ó, não retroage a mala partem, tá? Ou seja, uma lei ela não vai retroagir para prejudicar, mas sim para beneficiar. Se for para prejudicar, ela não retroage. E aí vocês vão ouvir falar um pouco mais na frente em expressões bem doidinhas, bem legais. Ex nunc e ex tunc. Você vai ver essa questão se retroage ou não retroage. Mas isso aí é pauta para uma outra aula. Inclusive, tem aquele símbolo, né? Se bater aqui, ó, a cabeça, aí ela volta para o lugar, né? Ó. Pois bem, e se fizer assim, ó, certo? É uma dica que eles fazem muito. Tem várias dicas legais para você não esquecer, por exemplo, que é ex nunc e ex tunc. Mas no momento apropriado, nós vamos voltar a falar sobre isso. É importante a gente já ir plantando essas sementezinhas, porque lá no módulo 2, os senhores vão trabalhar de uma forma mais específica certas áreas. Né? Vocês vão estar mais, digamos assim, respirando mais esses áreas do direito. Né? Então, parece-me que vocês vão pagar muito mais disciplinas para a própria área. Sendo assim, senhores, a lei ela não vai retroagir para prejudicar, ela só retroage para beneficiar. Dessa forma, os atos processuais praticados na vigência da lei antiga não serão afetados pela lei nova, salvo no processo penal para beneficiar o réu. Perceberam aí? A questão que eu estava dizendo para vocês, não é? Em mala partem, tá? Mas se for para beneficiar, ela vai retroagir sim. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada, chamada de princípio da irretroatividade. É possível afirmar ainda, senhores, que o referido princípio apresenta duplo fundamento, sendo um de ordem constitucional e o outro de infraconstitucional. O artigo 5º, no seu inciso 34 da CF, ele prevê o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Já no artigo 6º da LINDB, olha o que diz: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Daí dizer que você tem ordem constitucional e infraconstitucional. Vai guardando esse nome, infraconstitucionais. Vai guardando esse nome, freios e contrapesos. Tá? Você vai verificar isso lá na introdução ao estudo do direito constitucional. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, senhoritos, vigência é qualidade de vigente, tempo durante o qual uma coisa vige ou vigora. Em termos jurídicos, vigência é o atributo da norma jurídica que,
em determinado tempo e espaço, é destinada a produzir efeitos no mundo jurídico, de modo cogente. Carlos Roberto Gonçalves conclui que a vigência, portanto, é uma qualidade temporal da norma, o prazo com que se delimita o seu período de validade. Em sentido estrito, vigência designa a existência específica da norma em determinado período, época, podendo ser invocada para produzir concretamente efeitos, ou seja, para que tenha a sua eficácia. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Vamos lá. Nós falamos um período. Qual foi esse período? Quanto tempo? Quantas semanas? Quantos dias? Quantos meses? E aí? Lembraram, não? Tem problema não. Vamos para cá. Desse conceito, pode-se extrair que a vigência está delimitada por um lapso temporal, isto é, por um prazo de validade da norma jurídica. Esse prazo, senhores, ele tem início com a publicação ou com o término do período da vacatio legis e se encerra com a revogação da lei ou com o término do prazo, condição estipulada na legislação. São leis temporárias excepcionais. Vale dizer que toda lei, sentido lato, é criada, promulgada, publicada, entra em vigência até a sua extinção pela revogação, tá? Revogação. Bacana até aqui? Beleza, gente? Tranquilo, Maurício, tranquilo. Tamo junto, tranquilão. Vamos firmes. Via de regra, senhores, as leis terão eficácia após decorrido o período. Qual foi o período que eu disse para vocês? Estabelecido na própria lei promulgada. Ou seja, toda lei ela entra em vigência com a sua publicação, salvo quando previsto período vacatio legis. Embora entendimento diverso, o prazo pode ser fixado em qualquer unidade de tempo, dias, meses, anos. Inclusive, pode-se prever que entrará em vigor na data da publicação, destinado geralmente, senhores, às leis de pequena repercussão. Aquilo que eu falei para vocês, né? Lei esta que entra em vigor da data da sua publicação. Bacana? Aí você tem essa visualização do prazo, não faz jus a esse momento. Mas se não tem, ela vai fazer jus àquele momento, tá? No Código Civil, senhores, esse espaço temporal, ele tem previsibilidade de 45 dias. Olha aqui o que eu trouxe para vocês, olha o texto. Exemplos de prazos de vigência e suas respectivas leis. Código Civil, artigo 244, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 266, Estatuto do Desarmamento, artigo 37. Todos eles vão aí trazer prazos. Vamos lá. Contudo, pode a lei não prever qualquer prazo para a sua entrada em vigor. Ou seja, a norma jurídica nada fala no momento do início de sua vigência. Nesses casos, aplica-se o que temos lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, tá? Nós chamamos aí de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, LIC, né? In verbis, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, ela foi publicada, tá? Ela vai passar a ter vigência 45 dias depois da sua publicação oficial. Assim, inexistindo previsão expressa quanto ao momento da sua entrada em vigor, inicia-se em 45 dias após a sua publicação. Bacana? Nas palavras de Nelson Godoy, fixado o dia de sua obrigatoriedade, caso não seja o mesmo da data de publicação, a esse período que vai da publicação até a data da sua entrada em vigor, dá-se o nome de vacatio legis. Trata-se de um período de adaptação da nova lei
o qual geralmente é graduado conforme a complexidade de cada lei, tá? É importante frisar que o Brasil adotou o critério do prazo único, em que a lei começa a vigorar na mesma data, isto é, simultaneamente para todo o país. Vimos até agora que a vigência é tempo de duração de uma norma jurídica que pode produzir efeitos. Geralmente, ela inicia com a publicação ou decorrido o prazo da vacatio legis e persiste até a sua revogação ou extinção. O termo quo da vigência da lei é estabelecido livremente pelo legislador. Caso inexista, senhores, nós sabemos que o prazo é de 45 dias da publicação pelos órgãos oficiais. Fechou até aí? Isso é o que nós chamamos de vacatio legis. Se tivesse questão de prova, ela seria comportada dessa maneira, ilustres. Pronto, mais uma questãozinha aqui para reverberar entre os ilustres amigos. Vamos deixar aí um minutinho na tela. Pessoal lá de Muricy dos Portelas, ilustríssimo Samuel Moraes, muito boa tarde, né? Estão ligadinhos aí no YouTube. Muito obrigado. Inclusive veio de lá a participação dizendo que a situação aqui ela é correta. A vigência possui uma dimensão temporal. Vigência, dimensão temporal. Podendo dar-se por tempo determinado ou indeterminado. Determinado ou indeterminado. E situa-se entre validade e eficácia. Ficou show aí a resposta dos senhores. De fato, tá? Resposta correta, corretíssima. Nós vamos aqui para o nosso segundo momentozinho de aula. Nesse primeiro momento de aula, nós batemos aqui um papo, relembrando aqui a questão do comportamento da lei, né? Das escadinhas, do caminho que ela tem que percorrer até entrar em vigência. E aí foi dito aqui o porquê que ela segue esse comando, essas diretrizes, justamente para a gente não observar essas leis tão estranhas que nós terminamos de dizer. Já imaginou uma cidade inteira sem comer melancia? Né? Ou outra fruta que você gostasse? Pois bem, no segundo momento da nossa aula, a gente volta aí com muito mais informação para você e, obviamente, muitas questões. Não esquece, vai anotando as dicas de prova.